Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no domingo de Ramos da Paixão do Senhor e hoje nós ouvimos e meditamos sobre o Evangelho, a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes
junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Diante da narrativa, uma delas, da paixão de Jesus, nós temos pouca coisa a acrescentar e temos muito a meditar. O silêncio e a meditação diante daquilo que nós estamos contemplando nos fala mais do que qualquer pretensa lição que nós queiramos dar. Mas a gente pode observar alguma coisa de muito particular no Evangelho que nós ouvimos e que também encontramos em boa parte nos outros evangelhos sinóticos, de Lucas e de Marcos, diferentemente do que nós encontramos no Evangelho de São João. Exatamente o fato de que nesta narrativa da paixão, praticamente Jesus não fala. No trecho que nós ouvimos, que é um trecho mais abreviado, mais breve, ele fala uma única vez. Nem mesmo na hora da morte ele diz alguma coisa. Diferentemente do que a gente encontra no Evangelho de São João, onde São João escreve de uma maneira na qual parece que Jesus está dominando toda a situação. Ele dialoga, ele fala, ele argumenta e vence pela argumentação as pessoas com quem ele conversa. No alto da cruz ele não aparece como uma vítima, mas ele praticamente aparece como um protagonista, como quem está realizando a obra de Deus. Ele praticamente no alto da cruz, no Evangelho de São João, ele reina. Mas no Evangelho de Mateus, no trecho que nós ouvimos, o silêncio de Jesus fala mais. Não só Jesus não fala, como pelo menos em 3 ocasiões aqui se diz que Jesus não respondeu nada. A referência está exatamente naquela passagem, numa das passagens do servo sofredor do profeta Isaías. Ele, como uma ovelha levada ao matadouro, não abriu a boca. Várias vezes o trecho lá que nós conhecemos bem diz isso. Ele foi em silêncio, ele não abriu a boca. Como também nós ouvimos no trecho da primeira leitura que se faz sempre nesta celebração do domingo, também do profeta Isaías, onde diz: o Senhor me deu uma língua adestrada, moderada. O Senhor me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo.
O profeta Isaías, nesse trecho, que é sempre a primeira leitura da missa do Domingo da Paixão, diz assim: o Senhor me deu uma língua moderada. Ele modera a minha boca e ele me excita os ouvidos para ouvir mais do que falar. Então é exatamente esta figura do servo obediente. A palavra obedecer vem da raiz audire, do latim, que quer dizer ouvir. Obedecer quer dizer ouvir. Então nós temos o enfoque do aspecto de Jesus como servo sofredor obediente. Na segunda leitura também desta missa, nós temos aquele trecho maravilhoso, conhecido, da carta de São Paulo aos Filipenses. Cristo não fez do ser igual a Deus uma coisa que se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo e, tendo sido encontrado na condição humana, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Este é o aspecto que nós ressaltamos no domingo da paixão. Paixão quer dizer sofrer, vem do verbo patire, sofrer. Ele, então, realiza sua paixão porque ele é o que sofre, ele é o servo sofredor. E claro que nisso nós encontramos, então, o grande sentido da morte de Jesus, sua obediência até a morte e morte de cruz. Fizemos a oração que conclui a ladainha do preciosíssimo sangue. Deus eterno e todo-poderoso, que constituístes o vosso Filho unigênito, Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu, pelo mesmo Cristo nosso Senhor, assim seja. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.